Já estamos no ar e hoje nós vamos estudar nossa lição de número 8. Qual é o título, Rebeca? Solteiros, viúvos e idosos na família. Como nós sempre dizemos, nós lemos e estudamos a Bíblia. E nós usamos, claro, revistas como sendo guias de estudo para todos nós, que são as nossas revistas de escola dominical, que são os nossos guias, tá? Mas a Bíblia. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem a versão adulta, solteiros, viúvos, idosos da família, tem a versão adolescentes, que eles têm um título espetacular, um título muito criativo, que é Ultrapassados. E a nossa roteiro de Células na Família, cujo título é a Deus Em Todas as Fases da Vida. Então, diga comigo aí, solteiros, viúvos, idosos na família. Pegue sua Bíblia e abra comigo 1 Coríntios, capítulo 7, que é o texto que nós vamos estudar. Dê só uma olhadinha no nosso esboço, que vai nos orientar, e aí é que está na revista essa orientação, só para vocês verem. Você vê antes da gente... Olha aí, idosos na família. Leitura bíblica para estudo. Isso, 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 a 40. O capítulo todo, a gente estuda sempre um capítulo, tá? Como eu tenho só pouco tempo, a gente vai ler menos do que o capítulo. E aí, ó, nós vamos estudar esse nosso assunto sobre solteiros, viúvos e idosos na família. Ponto 1, solteiro. Ponto 2, viúvos. E ponto 3, idosos. Para você ter uma ideia maior ainda, vamos dar uma olhadinha no ponto 1, no tópico 1 de solteiros. Nós temos o subtópico número 1, solteiros e felizes. 2, exemplos notáveis. E 3, conselhos aos solteiros. No tópico número 2, segundo tópico, nós temos o ponto número 1, viúvo mais feliz. 2, novo casamento. 3, conselhos aos viúvos. E no tópico idosos, número 3, nós temos vivendo com propósito, exemplos notáveis e conselhos aos idosos. Pronto? Então volte para cá e vamos à leitura da Bíblia. Mais uma vez, não se esqueça, é a Bíblia que a gente estuda e é a Bíblia que a gente lê. Pode voltar para cá, amigos. Comigo, por favor. 7 e o verso de 1. Nós estudamos sempre um capítulo inteiro, mas a gente tem 50 minutos. Aqui eu tenho 15 só, então vamos ler só parte, do verso 32 ao verso de número 40. Vamos lá, então? Eu vou começar, eu e Rebeca, como você pode ler aí com você também. O que realmente eu quero, verso 32, é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto viúva como virgem, cuida das coisas do Senhor para serem santas, assim no corpo como no espírito. A que se casa, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga, se trata sem decoro a sua filha, estando já passando-lhe a flor da idade, a circunstância exige, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mais domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa, a filha solteira faz bem. Quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Você está vendo? Aqui temos o ensino bíblico sobre situações de solteiros,
sobre situações de viúvos, não temos tanto sobre situação de idosos, mas eu vou usar um texto muito conhecido para se tratar disso. E antes que eu volte de novo ao nosso esboço, antes, daqui a pouco eu vou voltar, lembrar a vocês que quando a gente diz, diga comigo, solteiros, viúvos e idosos. Esse é o nosso tema, tá bom? Quando a gente fala de solteiros, tá? A gente fala também dos solteiros novamente, que a gente poderia chamar hoje dos descasados, vamos dizer assim, ou os que estão vivendo só depois da experiência de um casamento também, onde o cônjuge ainda é vivo. Aqui trata muito bem desses solteiros e trata muito bem dos viúvos e dos idosos, por consequência, nós vamos olhar fora um pouquinho. Volte aí, então, o nosso esboço, para você ver que as respostas estão todas na Bíblia, o nosso resumo da lição, para a gente junto ver essa boa transparência. Estamos, então, no ponto de número 1, solteiros. E a resposta bíblica para isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 32 ao verso de número 35. Olha o que diz, vamos ler de novo. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de agradar ao Senhor. Mas o que casou, cuida das coisas também deste mundo, de agradar a esposa. E com isso, se divide. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu queira enredar-vos, mas somente para o que facilite desimpedidamente agradar ao Senhor. Então, veja aí, ó. Solteiro mais feliz. Solteiro mais feliz. Voltem para cá, por favor, bem rápido, entre lá e cá para mim agora, por causa do nosso tempo. Solteiro mais feliz. A opção é sua. Se você não quiser ter responsabilidade com família, com esposa, com filhos, não se case. Você tem o direito de ser solteiro e feliz e bem respeitado. Nós estamos aqui exatamente para reconhecer a diferença entre essas diferentes situações da vida. Todas elas são importantes. Todas devem ter o seu espaço na vida, na família, na igreja. E a Bíblia fala sobre isso. Qual a recomendação dela? Quem quiser fazer só aquilo que pensa em si mesmo, não se case. Não se case. Tem direito de viajar, tem direito de fazer trabalhar, isso, só fazer obra. Fazer individualmente, que não se case. Isso não quer dizer só para a obra de Deus, não. Quer dizer para projetos pessoais. E nós conhecemos muitas pessoas. Então, se decidir ser solteiro, seja feliz. Se comprometa com isso. Viva como solteiro. Não fique usando a sua intimidade para estar vivendo como casado com mulher dos outros e solteiro porque não quer ter responsabilidade. Uma coisa ou outra. Na condição de solteiro, você tem a individualidade garantida, mas você deve também ter o respeito ao seu próprio corpo, à sua intimidade, à moralidade, a Deus. Seja solteiro, se você tiver decidido. Não é defeito ser solteiro, e na igreja tem espaço, e ela deve entender que a Bíblia até diz que tem alguma vantagem quando você decide ser solteiro, porque quando você quer se dedicar à obra de Deus, você pode se dedicar até com mais tempo. Por exemplo, eu, quando estudava no seminário, lá no pai da Rebeca era diretor, eu pensava em ser missionário na Rússia. E eu digo, eu nunca vou me casar, porque naquele tempo ser missionário na Rússia significava morrer, porque não podia de jeito nenhum. Até hoje é difícil. Eu digo, como é que eu vou casar para levar uma pessoa para a Rússia se ela não tiver o mesmo tipo de chamada? Eu pensava, vou ficar solteiro. Não foi esse o plano de Deus, graças a Deus, cá estou, eu e a Rebeca, e estamos felizes. Casados ou solteiro, seja feliz. Exemplos notáveis. Veja o segundo ponto, por favor. Me dá de novo aí o meu esboço. Tire logo uma foto para ficar com ele aí, se você não tiver a lição, porque na lição é que está o esboço. Aí é o valor da lição. A gente estuda a Bíblia e tem o esboço. Ponto 2 é exemplos notáveis.
exemplos notáveis. Olha só um exemplo notável. Daniel. Olha um exemplo notável. Jesus. As pessoas perguntam por que ou não. Ora, provavelmente, para cumprir a missão que ele tinha e morrer na cruz, e o tempo tão breve de vida, essa foi a escolha. E também Timóteo. Exemplos notáveis de pessoas solteiros também. José, não, eu acho que José casou, teve Tem filhos, razão, né? mas José quando casou ele e foi teve provado, filhos. ele Mas casou e teve filhos. mais tarde. Por isso que eu não coloquei aí. Exemplo de solteiros notáveis a vida toda, pelo menos pelo que a Bíblia não revela depois. E o ponto número 3, conselhos. Olha só, conselhos aos solteiros. Vamos lá, então, volte para mim aqui. O verso número 35 diz, ó, verso número 35 da Bíblia. Lê para mim, Rebeca. 35 diz: Digo-vos isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, o conselho que Paulo dá é: não quero enredar você. Ninguém deve empurrar você para casar. Não fique com medo de alguém dizer assim, vai ficar no caritó, vai ser titia, vai ser solteirona, vai ser encalhada, vai ficar titia, ou solteirão, amizade. Não se perturbe, não. Há lugar para alguém cuja vocação e a convicção diga, eu vou viver solteiro para me dedicar com exclusividade à minha profissão, à minha missão, e eu não preciso, não dependo. Então, eu vou ficar tranquilo diante de Deus, diante de mim, da minha consciência como solteiro. Claro que tem essas condições. Seja feliz, tá bom? Cultive amizades. Tenha muito cuidado com a sua dependência, a sua moralidade, a sua intimidade, para você não ficar um dilema de peso de consciência. Sou solteiro ou sou casado? Tá bom? E prossiga. Deus lhe abençoe. Deus abençoe todos os solteiros da nossa escola. Para conviver melhor, gente, com alguém, é importante saber um pouco sobre ele, o que pensa, o que sente, por que daquele jeito. Vamos entender os solteiros, independente qual seja a idade. Para Deus não existe essa condição civil, casado ou solteiro, não. A Bíblia diz até que os solteiros, relativamente à dedicação em outras atividades, eles têm vantagem sobre o casado, porque o casado divide tempo, divide responsabilidade e tem que cumprir com ela. E a prioridade está em Deus e na família, tem que abrir mão. Vamos lá, então, para o segundo grupo. Viúvos, coloca de novo aí nosso resumo. Viúvos, olha só. A resposta toda está em 1 Coríntios, capítulo 7, 39 e 40. Pode ler para mim, por favor, Rebeca? 7, 39 e 40. Os viúvos, como é que fica na família? A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Pois é, viúvos. Eu estou falando não é só de mulher e nem só de homens. Viúvos. O estágio das pessoas viúvas, eles têm que ser respeitados, eles têm o seu lugar na sociedade. Não é, às vezes, uma escolha da pessoa ao ser. As circunstâncias levam a isso. São os viúvos. Devem ser honrados. A Bíblia diz que os viúvos devem ser tratados com honra na gente. É claro que quando a pessoa fica viúva, logo vem a questão, o sustento. Hoje já não tanto, mas antigamente a dependência da mulher era muito grande sobre o homem. A verdade é que as mulheres vivem muito melhor como viúvas do que os homens, porque se elas podem ter algum problema de sustento material, os homens têm de sustento logístico e de sustento emocional. Está aí uma declaração. Se você não acredita, pode discordar de mim, mas é verdade. É por isso que quando morre a esposa, o marido daqui a pouco vai logo. E quando morre a esposa vive muito tempo depois. Tem exceções, mas elas sabem, elas cuidam de tudo necessário para básico da sobrevivência. O homem cuida mais das ações e da provisão. Então, os mais velhos, os viúvos, devem ser também felizes. Você é viúvo, mas não morreu. Você não é defunto, tem que continuar vivendo. Vai passar essa dor de luto
essa dor do luto vai passar. Viúvo, mas feliz. Volta para cá comigo, por favor. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento em que está havendo muito óbito, muita morte, muitas pessoas viúvas, homens e mulheres. Olhe, chore bastante. Curta esse luto todo, mas não se desespere. Reaprume a vida. Continue vivendo. Verdade. É isso que a pessoa que deixou você levada pela morte gostaria de ver. Ver você feliz, ir para frente, prosseguindo. Nós temos exemplo muito disso, por exemplo, Ana, não é? Ana estava no templo, era uma viúva, depois de casada há muito tempo, né? Eu presumo que Dorcas, eu presumo que muitas outras mulheres e homens também na Bíblia passaram por essa experiência, tá bom? O segundo ponto é, já que eu estou viúvo, vamos lá, pode ir voltando, bota lá, bota cá. Já que eu estou viúvo, como é que fica essa questão de pensar no novo casamento? Então, vamos ler mais uma vez o que diz 7:39 e 7:40. Leia comigo, vamos lá. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Casamento, um novo casamento, então. Olha a opinião de Paulo, e que está na Bíblia. Vamos lá? Todavia será mais feliz se permanecer viúva ou viúvo, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Não preciso explicar para você. Que opinião interessante. Viúvo, livre para casar-se. Pense muito bem. E é isso que as pessoas fazem. Não vá por precipitação, não vá de qualquer modo, de jeito nenhum. Pense muito bem, diz Paulo. E uma das alternativas é permanecer viúvo. Esta é a opinião de Paulo, que ele editou na Bíblia, não diz que é o mandamento de Deus, mas é a opinião dele, com o que eu concordo com Paulo. De vez em quando eu fico perguntando para a Rebeca, tu vai se casar se ficar viúva? Ela não gosta de me responder, não, né? Mas a hora que tiver a oportunidade, tem que pensar, né, Rebeca? Claro. Pensar. E uma grande possibilidade é não casar-se novamente. Sim. Né? Dependendo. Não estou dizendo isso para ti, estou dizendo até para mim também. Estamos conversando juntos. Então, o novo casamento é isso. Qual é o conselho que a gente pode dar aos viúvos? Aos viúvos que sejam felizes, gente. Aos viúvos que não se deprimam. Aos viúvos que se ocupem. Aos viúvos que desfrutem bem a vida. E, logicamente, que um conselho que a gente pode dar também é tenham muito cuidado com a dignidade, com a honra, com a moral de vocês. Verdade. Porque, às vezes, tanto homens quanto mulheres veem pessoas viúvas como se fossem presas da paixão, presas da sexualidade e procuram explorar essas pessoas como sendo pessoas mais frágeis. E você não precisa ser assim, sua dignidade é sua própria, e se você não puder viver dignamente, solteiro, vamos dizer, viúvo, solteiro a segunda vez, casamento. Bom, falando nisso, eu gostaria de aproveitar que os conselhos para solteiros e viúvos, eles servem também para os descasados. Ou seja, às vezes as pessoas preferem chamar divorciados, não é? Descasados. Eles se tornam solteiros a segunda vez, novamente, que tenham todos os cuidados possíveis. Agora, é bom saber que nós reconhecemos, valorizamos, e a Bíblia, trata acerca de vocês, há lugar para vocês na família, vocês podem desenvolver um papel muito importante na família e todos os demais membros da família devem valorizar os solteiros, os viúvos, os descasados. E agora vamos para terminar com os idosos. E aí o nosso texto não fala nada especificamente sobre os idosos, então eu aproveitei para pegar um texto lá de Tito, capítulo 2, e o verso de número 1 até o verso de número 5. E ali, meus amigos, fala muito sobre os idosos. A Rebeca vai ler para a gente. Leia, Rebeca, por favor, para a gente já estar chegando ao fim. Tito, capítulo 2, do 1 ao 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na consciência. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho,
sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados e amarem ao marido Maravilha. e aos seus filhos. Maravilha. E serem sensatos, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos idosos, estamos estudando sobre idosos, não é? Olha só, aos homens, sejam temperantes, respeitáveis, relevantes, importantes, tá aí todas as características, sadios na fé, para dar exemplo para os mais novos, para enriquecer os mais novos. As mulheres, do mesmo jeito, sejam assim. Olhe para mim aqui, bote esse esboço, porque nós estamos terminando, meu tempo já vai embora, mas é muito bom falar sobre a importância da família, na família, do solteiro, do viúvo e do idoso. Pode deixar esse esboço aí. Quanto ao idoso, viva com propósito. O idoso é muito importante, ele é muito relevante, ele deve ser protagonista da história. Se não houvesse a geração idosa, a vida humana seria muito mais pobre e mais limitada. Diz aqui o apóstolo: sejam saudáveis, sejam relevantes, respeitáveis, cheios do exemplo. Vivam com propósito. Em segundo lugar, exemplos notáveis. Olha aí, ó, Simeão, Ana, o João, o apóstolo João, o Apocalipse, que coisa, né? Paulo, olha que coisa boa. E alguns conselhos aos idosos. Já está dado aí os conselhos. Sejam respeitáveis, sensatos, firmes na fé, sejam amorosos, sejam constantes, sejam sérios, instruam os mais novos. Voltem para mim aqui, por favor. Por favor, volte para mim, para a gente terminar. É muito bom, não é? Terminar dizendo assim, olha, os idosos são pessoas que têm idade, e velho é o que não tem mais. É diferente ser idoso e ser velho, sabe? Muito velho. É a pessoa que acha que não tem mais nada na vida e esse envelheceu. O idoso não. Ele tem cheio de plano, de fato. Eles são doutores na vida, no relacionamento pessoal, na convivência da família, na comunhão. Ó, os jovens usam muito bem a tecnologia e a internet, mas quando precisa, tem um problema na escola das crianças, a briga e tudo, venha se aconselhar com quem vive muito na vida. Então, minha gente, vamos voltar de novo para a gente findar. Coloque aí o nosso esboço. Estudamos Coríntios capítulo 7 e mexemos também com o título capítulo 2. Vamos dizer juntos, o título da nossa lição, juntos, vamos lá. Solteiros, viúvos e idosos da família. Eita, parabéns. Ponto 1, solteiros. Vamos lá, deixa aí para eu terminar com o esboço. Isso, maravilhoso. Tópico 1, solteiros. Ponto 1, Rebeca. Solteiro e feliz. Pode ser feliz? Pode. Deve. Não é? Segundo, exemplos notáveis. Terceiro, conselhos aos solteiros. A Bíblia não deprecia o solteiro. Nunca e nem a igreja e nem a família deve fazer isso. Respeitem aos solteiros que vivem como solteiros, porque tem solteiro que só tem o nome de solteiro, quer viver como garanhão ou garanhã por aí, mais de casado, pulando cerca, desrespeitando a sua moral, que é a principal característica da dependência. Case-se, diz Paulo, não se abrase. Vamos lá para o viúvo. É viúvo, mas feliz. Dá para ser feliz? Dá para ser feliz. Tem hora que eu digo assim, a Rebeca, não é verdade, vou brincar com ela. Vamos ver se ela aguenta essa aí. Quando eu passar para Jesus, ela vai ter um pouco mais de liberdade do que eu. Não é o que você quer, mas essa é a realidade. No caso do viúvo, pode pensar-se no novo casamento, mas pense bem, Paulo diz e colocou na Bíblia como sendo uma decisão muito séria. E os conselhos para os viúvos: não fique deprimido, não fique parado, há lugar para você na família e na igreja, você não é obrigado a ter que casar de novo só para ostentar. E, por fim, idosos, vivam com propósito. Temos muitos exemplos notáveis. O conselho aos idosos. Pode voltar agora. Solteiros, volte para mim. Solteiros, aqueles que estão descasados, divorciados ou separados. Viúvos, idosos, parabéns. Vocês são importantes. Devem ser compreendidos, entendidos na família, na sociedade, na igreja, e vocês já descobriram que a Bíblia gosta muito de vocês. Deus gosta muito de vocês. Parabéns. Deus abençoe todos vocês.